Senhor presidente, desde que tomei posse como deputado estadual e na condição de presidente da Comissão de Transporte desta Casa, deputado Vicente, eu venho alertando dos problemas relacionados à mobilidade urbana, aos projetos de mobilidade urbana vinculados à Copa do Mundo. Realizei algumas audiências públicas nesta Casa, todas elas com a ausência e a omissão do senhor Miguel Capobiango, responsável pela unidade gestora dos projetos da Copa. Em todas essas audiências públicas, o Ministério Público Federal era repetitivo e insistente em afirmar que o projeto da obra do monotrilho era técnica e financeiramente absolutamente inadequado. O Ministério Público Federal dizia que a tarifa proposta não era suficiente para viabilizar economicamente o projeto, que o projeto básico era absolutamente inconsistente, projetando uma obra licitada por 1 bilhão e 200 mil para um valor de mais de 2 bilhões de reais, e também sustentava a total falta de previsão de integração entre o modal BRT, que faria o eixo leste-centro, com o modal monotrilho, que faria o eixo norte-centro. E o seu Miguel Capobiango, não sei se por incompetência, ou por descuido, ou por incapacidade técnica, insistia pela imprensa que o projeto era viável, era economicamente sustentável e que o governo superaria todos os entraves indicados pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União e efetivamente executaria a obra do monotrilho. Qual o resultado disso, deputado Zé Ricardo? O governo do estado do Amazonas captou aproximadamente 250 milhões de reais para repassar para a prefeitura vinculada ao projeto BRT e captou 1 bilhão e 200 milhões de reais para o projeto do monotrilho. É óbvio que a Caixa Econômica, diante dos pareceres do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, não liberaria os recursos para a execução dessa obra faraônica, irresponsável, tecnicamente inadequada. E eu estou dizendo isso, deputado Orlando Cidade, desde fevereiro de 2011, quando nós tomamos posse. E desde fevereiro de 2011, eu ouço o senhor Miguel Capobiango me contraditar e garantir que a obra seria executada. Esse senhor, incompetente e irresponsável, precisa agora prestar contas ao povo do Amazonas. Porque o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, sabatinado ontem no Senado, disse que já sabia há muito tempo que as obras de mobilidade urbana não seriam executadas na cidade de Manaus. Agora quem está dizendo não é mais o deputado de oposição, Marcelo Ramos. Quem está dizendo é o ministro do Esporte. E as obras não foram executadas simplesmente porque entre a solução tecnicamente viável e uma negociata envolvendo mais de 1 bilhão de reais, o governo do estado do Amazonas preferiu insistir na negociata. Insistir numa obra que sabia ser inviável.
Mas qual o resultado disso para o povo do estado do Amazonas? Para o povo da cidade de Manaus? O resultado disso é que o maior investimento da história do transporte público na cidade de Manaus foi o falido Expresso, com financiamento do governo federal na ordem de 53 milhões de reais. O atual governo teve à sua disposição por 4 anos 1 bilhão e 600 milhões de reais e não conseguiu executar nada. A consequência para o povo do Amazonas é passada a chance de, através da Copa, captar recursos para enfrentar de forma estrutural o problema de mobilidade urbana, ver frustrada essa esperança. E ver a esperança de um discurso de reestruturar o transporte coletivo na cidade de Manaus, substituída por um arrumadinho apresentado pela prefeitura e pelo governo do estado como novas obras de mobilidade. Digo um arrumadinho porque enquanto os projetos iniciais tinham o eixo leste-centro, tinham o eixo norte-centro, o arrumadinho da atual prefeitura e do atual governador resolve apenas o problema do aeroporto para a Arena, resolve apenas a Avenida Constantino Neri, e ainda resolve meia boca, resolve reformando os antigos abrigos do Expresso e reasfaltando as principais ruas de Manaus. E que resposta dará o seu Miguel Capobiango ao povo da Zona Leste e da Zona Norte? Que para irem para o seu trabalho, que para irem para o centro, não fazem o trajeto que os turistas que virão assistir a Copa do Mundo farão. Hotel, arena, aeroporto, arena. Esse povo, deputado Zé Ricardo, onde há a maior concentração populacional do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, Zona Norte e Leste, passarão pela Copa do Mundo sem nada relacionado à reestruturação de transporte urbano e de mobilidade urbana. Sem nada. E isso acontece passivamente. Cadê o seu Miguel Capobiango? Vou convocá-lo novamente, para que ele preste contas, para que ele seja responsabilizado pelas mentiras que ele plantou durante os últimos 4 anos. Mentiras. Porque quando eu dizia, quando o Ministério Público dizia, quando a CGU dizia, quando o deputado Luiz Castro dizia que essa obra não ia sair, ele insistia em mentir para o povo do estado do Amazonas na maior cara de pau, deputado Luiz Castro. Na maior cara de pau. E agora sobrará da Copa o puxadinho do aeroporto, uma obra meia boca na Constantino Neri e uma dívida de 700 milhões de reais de uma arena que um dia depois da Copa, do último jogo da Copa do Mundo aqui, ou talvez até durante os jogos da Copa do Mundo aqui, será um espaço esvaziado e financeiramente, do ponto de vista financeiro, absolutamente insustentável. Portanto, no que diz respeito à mobilidade, o que era esperança com a Copa do Mundo virou frustração diante da mentira e da incompetência dos gestores que trataram esse tema em nome do governo do estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.